Se você deseja abrir um negócio, esse vídeo é para você, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o que é imprescindível para você considerar a fazer antes de você abrir as portas. Sabe por quê? Porque o maior problema não é abrir o negócio, mas sim o problema é ter que fechar o negócio. E a maioria dos negócios fecham por não ter feito esse tipo de análise estratégica que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo, tá bom? Então, é um vídeo que sim, ele tem uma parte técnica, eu vou te mostrar dentro de uma ferramenta que tipo de análise que você precisa fazer, mas se você quiser abrir um negócio, está pensando em abrir uma franquia, você está pensando em abrir uma padaria, seja lá o que for, você precisa fazer uma análise como essa que eu vou te mostrar, tá bom? Se você está chegando hoje, aqui é o GeoHacker, o canal de todo mundo que deseja ter mais conhecimentos sobre geomarketing e, consequentemente, ter mais confiança na hora de abrir um negócio. Então, se você está chegando hoje aqui no canal e você tem interesse nesse tipo de tema, aproveita, já te inscreve e ativa as notificações. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, já deixa aqui nos comentários. E para eu saber que você está curtindo, que está sendo relevante esse conteúdo que eu estou compartilhando aqui contigo, o seu joinha é muito, muito importante. Aproveita e deixa um like aqui nesse vídeo, tá certo? Bom, como eu falei, o grande problema não é abrir o negócio. Claro que tem os seus desafios. Mas, depois que você já investiu muito esforço, já investiu muito dinheiro, contratou funcionário, etc., você ter que fechar as portas é algo que gera até muitas vezes um sentimento de fracasso no empreendedor e bloqueia ele para novos investimentos, novos empreendimentos, né? Muitas pessoas acabam se bloqueando. Então, no final do dia, ninguém quer abrir um negócio e ter que fechar as portas, certo? Bom, e o que muitos empreendedores, muitas pessoas que desejam empreender acabam negligenciando? E é por falta de conhecimento, que é análise de geomarketing. Everton, o que é análise de geomarketing? Em resumo, é uma análise que você vai entender se o negócio que você quer abrir, ele tem o encaixe certo no ponto, na localização que você está buscando abrir. Então é justamente esse encaixe que o geomarketing ele busca te entregar. Ele traz esses dados para você fazer essa leitura, então ter esse entendimento. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma análise que eu fiz recentemente para um empreendedor que tem a intenção de abrir uma academia em uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, tá bom? Vou te levar aqui para a minha tela. Olha só, eu estou aqui na cidade de Bento Gonçalves e aqui eu coloquei o PIN onde seria a área central de interesse desse empreendedor para abrir essa academia. E aí aqui ao lado eu tenho todas as camadas de dados que eu utilizei para realizar essa análise. Então nós temos população total, população por idade, fluxo por de pessoas, renda por domicílio, renda total por domicílio, potencial de consumo, moradores por domicílio, domicílios por tipo, concorrentes, etc. Tá? Eu vou te mostrar cada uma delas. Então olha só. O que foi feito aqui? Foi feito uma área de deslocamento de até 20 minutos a pé desse ponto. Everton, por que até 20 minutos? Olha só que interessante. Eu estou considerando que as pessoas elas se predispõem, elas estão mais predispostas a caminharem até 20 minutos para ir treinar na academia. Então, por isso que foi feito essa área, né, com essas características. E aqui dentro dessa área de deslocamento, que é a nossa área de influência, nós temos aqui onde está mais concentrada a população. Quanto o azul mais forte, maior a concentração. E o que a gente percebe é o número de pessoas que vivem dentro dessa área aqui. Esses dois bairros aqui, Progresso e Borgo, por exemplo, eles estão entre os 5 bairros mais populosos. Então, numa cidade pequena, se eu quero alcançar um público que não precisa se deslocar muito longe, né? E normalmente é uma opção por comodidade, uma academia próxima, a concentração de pessoas é um parâmetro importante, né? Claro, nesse caso aqui, quando eu falo parâmetro, ela não é uma academia de rede, então
normalmente academias de rede de franquias, elas possuem claros os parâmetros. Não são todos esses dados que fazem maior sentido. Existem talvez 3, 4 parâmetros que vão ser essenciais para que tenha sucesso o negócio. Mas aqui a gente analisou tudo porque é uma academia que vai ser uma nova academia com uma proposta diferente, personalizada, tá? Aqui eu também, dentro da mesma área de influência, a gente fez uma análise sobre a idade desse público. Eu preciso saber a idade do público, do meu target, quem mais é predisposto a fazer academia. Normalmente, jovens de 20 a 29 anos. Qual é a representatividade nesse espaço aqui, etc. Então, esses dados, eles começam a permitir que a gente comece a fazer projeções, inclusive, certo? Então, o que mais eu trouxe aqui? Fluxo de pessoas. Aqui ficou um pouco estranho. Por quê? É bem comum, quando a gente for fazer esse tipo de análise em cidades menores, o fluxo de pessoas ele se concentra no centro da cidade, onde as pessoas estão mais agrupadas, né? Há um conglomerado maior de pessoas circulando. Então, fluxo de pessoas é importante, ou não é? Para alguns negócios é. Uma sorveteria, né? Aquelas máquinas de sorvete é importante. Um crepe é importante. Então tem diversos negócios que o fluxo de pessoas é importante porque as pessoas vão acabar adquirindo um produto, algo do tipo, por oportunidade, por ocasião, né? Elas vão estar passando, vão entrar e vão comprar alguma coisa, tá bom? Renda por domicílio. Aqui a gente fala sobre classe social. Como que é a classe social aqui? Para quem quer minha academia mais classe C, 50% é classe C aqui, beleza? Eu vou trabalhar no volume e não em algo mais personalizado e caro. Então minha mensalidade ela vai ser R$100, beleza? Tá fazendo sentido, tá? Renda total por domicílio. Juntando todos os domicílios aqui, qual é a renda total? Esse aqui é o valor. Potencial de consumo. Aqui é dinheiro ainda, mas ele é um dinheiro alocado para saúde e beleza, tá? Que tem como fazer esse filtro. Então, de toda aquela renda que a gente viu dos domicílios, não é todo aquele dinheiro que vai ser investido em academia. Mas, para a saúde e beleza, que dentro desse segmento, né, e dessa subcategoria está a academia, então eu consigo ter uma noção de dinheiro disponível ali para isso, tá? Olha só, moradores por domicílio. Aqui a gente começa a entender um pouco sobre configuração das famílias. Então, o que existe mais aqui? 2 moradores. 2 moradores pode ser o quê? Eu posso olhar ali a faixa etária e posso fazer algumas conclusões. São jovens que foram morar junto, estão morando junto, né? O casal. Ou pode ser casal, já que a gente chama também do ninho vazio. Ou seja, são pessoas mais velhas que os filhos já saíram de casa. E ficaram os dois. Saíram porque foram trabalhar, foram estudar, etc. Tá? Domicílios por tipo. Pensando em academia e concentração de pessoas, de público, onde existem mais apartamentos ou condomínios, pode ser interessante. Tem um agrupamento maior de pessoas que podem ir na minha academia, né? E se for próximo e não tiver muita concorrência, há grandes chances de que elas optem por ir pela comodidade, etc. Então, também é uma análise importante, tá? E aí o que mais a gente viu aqui, por exemplo, é concorrentes, tá? Ó. Dentro dessa área, onde estão meus concorrentes? Que são estúdios, que são centros de treinamento, não necessariamente academias, tá? Mas eles trabalham com essa parte da saúde e eles podem pegar alguma parte do meu público que vai optar por aquele tipo de serviço, né? E aí a gente viu aqui que tinham, né, que existem 17 dentro desse raio aqui, tá? Everton, por que tá um raio aqui, não tá área de deslocamento? Porque essa camada de dados a gente consegue ativar de análise de concorrente apenas com o raio. Mas esse raio ele é proporcional à nossa área de deslocamento e a gente consegue ter uma noção. Então a gente aqui, por exemplo, observa que as pessoas, né, as academias, elas estão mais direcionadas para a área central, onde tem normalmente mais pessoas, mais volume de pessoas transitando, etc. Tá?
Então, esse tipo de análise é uma análise que todo negócio precisa fazer antes de abrir as portas, caso após um ano ou um pouco mais não queira fechar as portas. Por quê? Porque eu tenho um negócio específico que vai atender um público específico. Se você não tem essa clareza, você precisa ter antes de abrir o negócio. Tendo essa clareza, você precisa posicionar o seu negócio aonde existem os parâmetros mais promissores para abrir o seu negócio, tá? Então, só isso vai resolver o seu problema? Não, você precisa ter uma boa administração, saber contratar certo, bom atendimento, etc. Uma série de coisas, obviamente, que são importantes. Mas a localização, ou escolher a localização errada, ela está no top 3 principais problemas que fazem com que os negócios fechem as portas, segundo, né, estudos do Sebrae, tá? Então é isso. Se você precisar de ajuda para fazer esse tipo de análise, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer poder te auxiliar nesse processo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos em um próximo. Um abraço e até lá!